A depressão é o transtorno mental mais conhecido de todos e é também o mais comum. Nesse vídeo eu vou explicar quais são os sintomas da depressão, como que a doença evolui e como que é o tratamento. Antes de mais nada, é importante diferenciar a depressão de tristeza. Depressão e tristeza são duas coisas diferentes. Tristeza é um sentimento normal, comum de acontecer, e é um sentimento importante, que sinaliza para outras pessoas que a gente não está bem e que precisa de ajuda. Também é durante a tristeza que a gente fica mais introspectivo, que a gente reflete mais sobre a própria vida e pode ser inclusive um momento de crescimento pessoal. Na depressão, a tristeza vai ter uma intensidade, uma frequência e uma duração muito maiores do que a tristeza normal. Na depressão, você tem um prejuízo funcional, a pessoa deixa de conseguir fazer coisas no dia a dia dela ou faz às custas de um esforço muito maior, ao passo que a tristeza não faz isso no nosso cotidiano, não é uma coisa que traz prejuízo para a gente, a tristeza. Já a depressão, sim. E na depressão acontecem vários outros sintomas além da tristeza. E um outro sintoma muito importante é a reatividade do humor. Mesmo em momentos que a gente está triste, a gente tem outros momentos de alegria, momentos em que a gente reage e fica mais alegre. E na depressão isso já costuma não acontecer. A gente fica triste o tempo todo e deixa de se alegrar com coisas que normalmente gosta. Quais são esses sintomas da depressão? Existem 9 sintomas principais de depressão. 9 sintomas principais que são usados para fazer o diagnóstico, mas existem outros sintomas que também podem acontecer. Para o diagnóstico, a pessoa tem que ter pelo menos 5 sintomas e o tempo que eles acontecem tem que ser de no mínimo 2 semanas. Não existe depressão que dure menos de 2 semanas. E todos esses sintomas são uma mudança no jeito normal da pessoa. A pessoa não é desse jeito e passa a ficar desse jeito. Quando alguém fala que sempre foi assim, provavelmente é outro diagnóstico que não depressão. E dos sintomas de depressão, existem dois que são principais, dois que são mais importantes, que é o humor predominantemente deprimido, a pessoa fica triste quase o dia todo, quase todos os dias, chora fácil. As outras pessoas percebem que ela está muito mais triste que o normal dela, muito mais desanimada, mais angustiada, mais melancólica. E o outro sintoma, que é tão importante quanto esse, é a perda de interesse ou de prazer. As coisas que normalmente dão alegria, que dão prazer, que dão felicidade, deixam de fazer isso. A pessoa perde o interesse em tudo que gosta, deixa de fazer as atividades de lazer, deixa de fazer os passatempos, ou então continua fazendo, mas faz por fazer, faz por obrigação, e não porque realmente está gostando daquilo. É muito comum mulher falar que sempre foi muito vaidosa e agora não me interesso mais de arrumar o cabelo, de fazer a unha, de maquiar. Bom, e quais são os outros sintomas da depressão? Alterações no apetite e no peso. O mais comum é ter perda de apetite e perda de peso, mas pode acontecer também de aumentar o apetite e a pessoa ganhar peso. Quando aumenta o apetite, é bem curioso que geralmente a pessoa começa a comer mais carboidrato e mais doce. Ela se sente um pouco melhor quando come esse tipo de alimento. As alterações no sono são muito comuns, geralmente insônia, que pode ser dificuldade de pegar no sono, pode ser de acordar várias vezes pela noite, pode ser de acordar antes da hora. E aí, naturalmente, que a pessoa fica cansada durante o dia, fica sonolenta. Mas também pode acontecer de aumentar o sono, da pessoa passar a dormir mais horas do que normalmente dorme. A alteração na psicomotricidade significa que a pessoa fica mais lenta, mais devagar que o normal dela, ou mais agitada, mais inquieta do que normalmente ela é. É muito comum a sensação de fadiga, de perda de energia, a pessoa se sente sem gás, fica cansada com qualquer coisa, não tem energia para fazer nada, com coisas que antes eram fáceis para ela fazer, que ela conseguia fazer sem problema nenhum, passam a ser difíceis, passam a ser um peso grande.
O sentimento de inutilidade e de culpa também é outro sintoma muito comum, principalmente o sentimento de inutilidade. A pessoa sente que não serve para nada, que é um estorvo para os outros. A perda de concentração, dificuldade de decisão também é outra característica bem comum. E, por fim, os pensamentos de morte ou mesmo o pensamento de acabar com a própria vida. Esses são sintomas da depressão usados para o diagnóstico, mas também é comum acontecer da pessoa ficar muito mais irritada que o normal dela, ficar mais brava, mais sem paciência, começa a brigar com os outros, coisa que não fazia antes. Perda de libido acontece em quase todos os casos, a pessoa perde o interesse por sexo, tem dificuldade de ereção, dificuldade de atingir o orgasmo. Ansiedade é outro sintoma que é praticamente casado com a depressão. Ansiedade e depressão andam juntos com muita frequência. E quando a pessoa está deprimida, é muito comum ficar mais ansiosa também. E por fim, é muito comum quem tem depressão ter uma piora de vários quadros dolorosos. Tem gente que quando tem depressão tem mais dor de cabeça, ataca mais a labirintite, tem mais dor de estômago, ataca diarreia, piora a fibromialgia. Que nem eu falei antes, a depressão é o transtorno mental mais comum. No Brasil, é estimado que 16,9% da população tem ou já teve depressão ao longo da vida. Estatística internacional, ao longo dos últimos 12 meses, ao longo do último ano, 7% da população apresenta depressão ao longo do ano. E é uma doença mais comum em mulheres do que em homens. O início da depressão geralmente acontece por volta dos 20 e poucos, 30 anos de idade, mas pode acontecer em crianças, pode acontecer em pessoas de meia idade e em idosos. O mais comum é entre 20 e 30 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. E uma dúvida muito frequente é que a depressão pode ter um evento estressor, pode ter uma coisa que desencadeou a depressão, morte de um parente, perda de trabalho, divórcio, pode ter alguma coisa acontecendo na vida da pessoa que contribua para o início da depressão, mas isso não é obrigatório. É muito comum a gente ouvir de familiar de paciente ou de paciente, mas eu não tenho motivo nenhum para estar assim. Muitas vezes a depressão acontece sem motivo nenhum mesmo. Não é obrigatório ter um motivo para isso. Bom, quem teve uma depressão tem uma chance, tem um risco de no mínimo 50% de vir a ter uma segunda depressão. Quem teve duas depressões na vida tem um risco de 70% de vir a ter uma terceira depressão. E quem teve 3 depressões vai ter um risco de 90% ou mais de ter uma quarta depressão. Então, isso responde uma pergunta de se a depressão tem cura ou não. A depressão, em alguns casos, entre aspas, tem cura, porque a pessoa tem uma única depressão ou 2 depressões e depois nunca mais tem depressão na vida toda. E ela também não vai ter que fazer tratamento para a vida toda. Mas a maioria dos casos, a pessoa tem várias depressões ao longo da vida. Existem alguns casos mais graves que a pessoa nunca se recupera completamente da depressão. E nesses casos, o tratamento também é mais crônico, o tratamento também é mais para a vida toda. O tempo da depressão é muito variável. 40% vão melhorar com 3 meses e 80% em 1 ano. Então, esse tempo assim, entre 3 meses e 1 ano, a gente pode falar que é mais ou menos o tempo de duração médio da depressão. Mas tem casos, alguns casos vão durar menos tempo do que isso e alguns casos vão durar mais do que 1 ano de depressão se não acontecer nenhum tratamento. E por falar no tratamento, existem 2 formas principais de se tratar a depressão: medicamento e terapia. Casos leves de depressão, no máximo moderados, podem e devem ser tratados somente com terapia. Principalmente casos leves de depressão, a terapia é o tratamento de escolha. A medicação passa a ser obrigatória
Em casos mais graves, quando, por exemplo, o paciente tem ideação suicida, quando o paciente já faz terapia há muito tempo, quando a depressão está se arrastando por muito tempo. Nesses casos, a medicação passa a ser indicada. E claro, nada impede que tenha a combinação das duas formas de tratamento, tanto medicação como terapia. Esses tratamentos são parceiros, são complementares, eles não se excluem. E existem várias outras coisas que podem ajudar na melhora da depressão. Atividade física é algo que é bem estudado, que ajuda muito, principalmente em depressões mais leves. A acupuntura pode acelerar a melhora da depressão. Quando tem um quadro de insônia, o tratamento da insônia sozinho já ajuda a melhorar mais rapidamente a depressão. Envolver a família, buscar um suporte familiar, um suporte psicossocial, também traz uma rede de apoio forte que ajuda muito a melhorar mais rapidamente. Grupos de apoio, de autoajuda, muitas pessoas se beneficiam bastante da religião que possuem. Então, o tratamento da depressão está longe de ser exclusivamente tomar medicação. Medicação sozinha vai ser suficiente para a parte dos casos, mas boa parte dos casos vai precisar de mais do que remédio para a pessoa melhorar. E por enquanto é isso sobre a depressão.